Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Comunicando Espiritualidade. Senhoras e senhores, muito bom dia. Neste domingo, estamos iniciando mais um programa da nossa série Comunicando Espiritualidade. E para isso, contamos com o professor João Olimar para o seu bom dia. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar novamente aqui. E eu gostaria já de imediato deixar uma frase para reflexão. E os apóstolos davam um grande poder, testemunhos de ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. Irmão Marcos, para o seu bom dia e iniciar o nosso programa desse domingo. Bom dia, professor Zambuja, bom dia, professor Olimar, bom dia aos nossos amigos telespectadores. Uma grande alegria estar aqui novamente. E eu deixo uma mensagem inicial dizendo que o reino de Jesus precisa ser deste mundo. E ele começa dentro de cada um de nós. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus, e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Professor. Essa passagem é o diálogo de Jesus com Pilatos, senador romano na Judéia. E nesse diálogo, Jesus foi levado já na chamada Semana Santa à presença de Pilatos por volta de 9 horas da manhã, segundo o que nos relata Ramatiz no livro O Sublime Peregrino. Então, Jesus levado à presença de Pilatos, Pilatos tendo entrado de novo no palácio, fez com que Jesus fosse à sua presença, pegou o livro das acusações, e lá a acusação principal dizia: ele se diz o rei dos judeus. Então Pilatos pergunta para Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus então diz claramente para Pilatos: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente teria combatido para evitar que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Bom, isto, naturalmente, em função da lógica, leva Pilatos a fazer uma segunda pergunta. Bom, mas pare um pouquinho, então tu é rei? Porque essa era a acusação. Ele se dizia rei dos judeus segundo as acusações que lhe imputavam. Ele diz assim: Tu dizes sou rei. Não nasci, não vim a esse mundo, senão para dar testemunho da verdade. Pilatos, então, começa a falar: mas o que é a verdade? E Jesus, calado, Pilatos se vira. Jesus não responde nada e sai. Pilatos sai do local. Isso, na realidade, nos coloca uma questão de extrema importância. De extrema importância. Por quê? Porque é a reflexão sobre a vida futura. Porque se o reino de Jesus, àquela época, não era ainda aqui nesse mundo, e se ele efetivamente, e não há dúvida, que exerce um reinado sobre os corações dóceis, os corações amorosos, bom, então é preciso que a gente se questione. Onde é esta vida futura? Onde ela acontece? Aonde acontece esse reino de Jesus? E é isso que nós precisamos descobrir. E penso que é essa a nossa proposta. Muito bem. Nossos irmãos telespectadores estão percebendo que nós estamos ingressando para discutir a Páscoa.
a Páscoa da ressurreição. É isso, professor? Vejamos assim, vamos tentar ter uma visão linear para tentarmos entender a questão. Pelo menos didaticamente fica mais fácil. Os hebreus, eles saem do Egito conduzidos por Moisés. Naturalmente saem de lá em fuga, perseguidos pelo arrependido Ramsés II, o faraó, que deseja mantê-los presos novamente. E eles conseguem vencer essa etapa, atravessam o Mar Vermelho, chegam à Península do Sinai, não é? Ali eles se reúnem. Então a Páscoa para os judeus é essa comemoração. É a comemoração desta passagem, ou Pêssah. Bom, como eu falei numa visão linear, vejam, 1350 anos depois dos judeus há Jesus. E Jesus, então, na sua trajetória de 33 anos de vida, ele morre na sexta-feira dita santa e ressuscita no domingo. Então, a Páscoa para os católicos, tanto ortodoxos como a Igreja Católica Apostólica Romana, para eles é essa ressurreição de Jesus Cristo. Então, o que nós estamos naturalmente aqui considerando é exatamente esse fato. O fato da discussão sobre a ressurreição. Quando a gente propõe o quê? Páscoa. Tá? Então, Páscoa e ressurreição. É essa relação que a gente tenta resgatar. Tá, mas vem cá, me diz uma coisa, João. Os espíritas comemoram Páscoa? Não. Não. Por quê? Porque nós não acreditamos em ressurreição. E aí é que começa a grande polêmica. Irmão Marcos, todos os cristãos comemoram a Páscoa? E como? Na verdade, nós temos os cristãos reformistas, né, que vieram, principalmente representados por Martinho Lutero. E os luteranos, eles têm uma maneira um pouco diferenciada de comemorar a Páscoa, de ver a Páscoa, não digo comemorar, né? Porque eles também não seguem aquela ritualística toda que é seguida pelos católicos, né? de vivenciar a questão do Calvário, aquela coisa do resguardo e da alimentação com peixe na Sexta-feira Santa. Os luteranos, eles veem sim essa passagem como uma renovação, como um estreitamento de laço com Cristo. No entanto, ela é mais vista como mais atrelada à questão da própria ceia, né? daquela refeição que Cristo faz com os apóstolos, então dividindo o pão e os ensinamentos que são passados naquela oportunidade. Isto é o que é mais vivenciado por essas religiões, pelo cristianismo reformista. É interessante que nós, os espíritas, aproveitemos a oportunidade da Páscoa, embora não a comemoremos, mas respeitamos, né? Porque todas as religiões devem ter o seu espaço e respeitadas as suas ritualísticas, né? Que tem a devida importância para cada religião. Nós devemos aproveitar essa oportunidade como espíritas para renovar os nossos votos com o nosso mestre, né? Estreitar os nossos laços com ele também e reforçar em nossas memórias a história, a vida do nosso mestre, a passagem dele aqui por esse planeta. E importantíssimo também psicologicamente, né, professora Zambuja, como renovação de um ciclo psicológico, né, diria, para nós como seres humanos, essa renovação, esse estreitamento de laços com o nosso mestre Jesus. Essa discussão, irmão Marcos, sobre a Páscoa, o significado da Páscoa para todos nós que temos Jesus
como mestre, como guia, como orientador. Ressurreição é a mesma coisa que reencarnação? É o grande problema, como o professor Limar havia dito ali, né? Na realidade, as religiões, aí, tanto o cristianismo reformista quanto os católicos, eles acreditam na ressurreição, que também é discutível dentro do próprio catolicismo, haja vista o Concílio de Nicéia lá, né? O Concílio de Nicéia, aquelas questões políticas todas que ocorreram depois da morte de muitos anos que Cristo já havia desencarnado, e eles adotaram então a ressurreição como sendo então o dogma central da religião católica, que seria então quando nós morremos, eles acreditam então que nós regressaremos dentro do nosso próprio corpo, dentro da nossa matéria com a qual nós estamos encarnados agora. No entanto, isso não é cientificamente possível, por isso um dogma da religião católica. Haja vista que o nosso corpo ele é feito de matéria e ela se dissipa depois que nós desencarnamos e vai formar outros corpos, né? Depois de vai fazer parte da terra, do solo, ela vai formar outros corpos. Então, cientificamente isso não é possível, por isso se trata de um dogma da religião católica. E a reencarnação, que é que nós espíritas acreditamos, a reencarnação, então nós desencarnamos e vamos voltar a este planeta em um novo corpo, porque somos espíritos, né? Então, quando nós formos reencarnaremos em um novo corpo, nasceremos de novo como crianças, como bebês, cresceremos. Disso se trata, então, a reencarnação. Nós já estamos concluindo o nosso primeiro espaço do programa de hoje, no qual estamos conversando sobre Páscoa. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. Hoje conversamos sobre Páscoa. E vamos agora perguntar ao professor Olimar, e a Páscoa judaica, o que significa? Bom, a Páscoa judaica, ela é, na realidade, aquilo que eu falei no início do programa, a comemoração dessa passagem do povo judeu pelo Mar Vermelho. E neste evento, especificamente, né, nós vamos perceber que existem práticas, e a própria Bíblia tem inúmeras referências sobre essa Páscoa. Aliás, Jesus mesmo, ele manda os seus dois servos, Pedro e João, se não me falha a memória, seguirem um indivíduo que levava um pote, um jarro, e que quando chegassem na casa onde esse indivíduo entrasse, eles iriam conversar com o proprietário daquela casa e dizer que o mestre queria comemorar a Páscoa naquele local. Bem, e é exatamente ali, neste local, no cenáculo, porque vem de cena, cena é jantar. Então é onde acontece a última ceia, né? Aquele quadro retratado por Da Vinci, Leonardo da Vinci, né? O quadro da última ceia. Bem, os judeus, então, eles principalmente comiam o pão sem fermento, né? E a carne de cordeiro, que são alimentos básicos deles, né? Era o pão asmo e a carne de cordeiro, né? Isso é o principal alimento nessas comemorações da Páscoa. Ora, essa comemoração dos judeus é uma comemoração muito antiga, chamada de Páscoa, que mais adiante os católicos também vão comemorar, mas que é importante, o irmão Marcos já falou sobre a Igreja Reformada, e eu agora não posso deixar passar, que existem festividades politeístas.
A gente está falando de Páscoa, né? E daqui a pouco vai aparecer o coelhinho da Páscoa, vão aparecer os ovinhos, né? Então, nestas festividades politeístas relacionadas à chegada da primavera, porque a Páscoa ela é uma festa móvel da igreja, muito bem. Para não coincidir a Páscoa judaica com a Páscoa católica, o que acontece efetivamente? Bom, nós vamos realizar essa Páscoa, decidiram no Concílio Nicéia II, em 325, tá? Na cidade de Nicéia da Bitínia, né? Decidiram que esta festividade, lá junto com o imperador Constantino, né? Era Constantino na época, essa festividade ela deveria acontecer depois da primeira lua cheia, na primavera. Então a gente vai ter o ponto vernal, que é quando o Sol, na sua eclíptica, passa pela Terra, e nessa passagem, nesse período ali, ele determina o equinócio de primavera no hemisfério norte. E o equinócio de primavera, de outono, perdão, no hemisfério sul. Então nós estamos aqui no outono e eles estão na primavera. Então, estas festas pagãs tinham a ver, politeístas, né, com a chegada da primavera e a fertilidade. Então, elas passaram à posteridade. E aí foram incorporadas estas festas à simbologia da Páscoa. Isso é importante que a gente faça referência, né? Então havia, como ainda acontece isso na Europa, o hábito de pintar ovos. Eles decoravam aqueles ovos, enfim, ovos cozidos, isso na Ásia Menor, também em países da Europa. E eram estes ovos cozidos e pintados que eram dados nas comemorações destas festividades politeístas, né? Bom, mas para aí, João, e a figura do coelho? Como é que surge essa figura do coelho na festa de Páscoa? Porque ela tem a ver com a fertilidade, né? A festa é a chegada da primavera, a fertilidade. Bom, muito bem. A figura do coelho, tão comum no Ocidente, tá, tem origem num culto à deusa nórdica. A deusa nórdica da fertilidade, Gefun. Tá? E ela era representada por uma lebre, não era um coelho. Essa deusa nórdica era representada por uma lebre. Mas passou o coelho, muito bem. Então, as sacerdotisas de Gefun, elas eram capazes de prever o futuro observando as vísceras dos animais. Tá? Então, essa festividade de primavera e aí a Páscoa politeísta, ela vai ter esses componentes que a gente vai perceber que estão presentes nas comemorações de Páscoa aqui entre nós. Componentes muito significativos. Então, a Páscoa judaica, a Páscoa cristã ortodoxa e cristã apostólica romana. Tá? Porque são períodos diferentes. Ou seja, a Páscoa é comemorada na primeira lua cheia, neste equinócio vernal, né? Nesse ponto vernal, quer dizer, a passagem do Sol na entrada da primavera. Muito bem, a primeira lua cheia. Isso é uma festa móvel, tá? Muito bem. Essa festa móvel comemora o que para esses católicos? Ela comemora o sacrifício e a ressurreição do Cristo, né? Sacrifício em prol da humanidade e tal, e a prova de que a vida prossegue. Ele continua vivendo. É aquele encontro dele depois da sua crucificação, com os dois discípulos, principalmente Cleófas, que não o reconhecem, que vão até aquela cidadezinha de Emaús, né? Depois, o seu encontro com os apóstolos. Então, isso é o que se comemora, essa ressurreição. Quer dizer, não há morte, a vida continua. E isto nós precisamos comemorar muito bem. E isto é comemorado. Tá certo, perfeito. Ótimo. Entretanto, a gente tem que observar
que a comemoração da Páscoa vai ter vários elementos. Então, quando chega até nós temos uma mistura tão grande que a gente não sabe qual é a origem das coisas. E também esse eu acho que é o nosso papel, mostrarmos estas diferenças. Professor, irmão Marcos, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, na nossa terra amada, uma quantidade muito grande de homens e mulheres, irmãos nossos, de origem europeia, principalmente germânica. Nos países de língua germânica, no passado, havia uma palavra que detonava a festa do equinócio de inverno. Fale-nos sobre isso. Nós temos essa... No caso, a própria palavra, ela é... Em alemão é Oster, né? Em inglês é Easter, que é Páscoa, que é chamada de Páscoa. Inclusive, os alemães, assim como originários do povo nórdico, eles têm aquele costume da Osterbaum, né? De pintarem as árvores, aí pintarem os ovos, porque aí as crianças até pintam os animais, né? As vacas, os cavalos sofrem um bocado na mão das crianças lá na Alemanha, porque eles pintam, então eles deixam tudo colorido. E isso vem de antes de uma cultura de se comemorar algo atrelado à vida do nosso Mestre Jesus. Como o próprio professor Olimar disse antes, eles comemoravam a chegada da primavera, né? Era uma festa mais equinocial, de renovação, de vida, e aí mais uma vez atrelando a questão da fertilidade, do renascimento, porque o inverno, geralmente lá para aqueles povos nórdicos muito rigoroso, então saía aquela neve, aquela atmosfera, aquela paisagem bucólica para entrar as cores da primavera, né, o renascimento. Então eles comemoravam essa passagem dessa maneira, com essas pinturas, com essa questão da renovação através da passagem do equinocial, essa passagem de estações, né? Então, esse termo Easter em inglês, né, ele parece ser uma reminiscência de Astarte, que é uma deusa mãe da fertilidade, cujo culto era generalizado por todo mundo antigo, oriental e ocidental, e que na Bíblia é chamada de Astarote, já que no grego e nas línguas neolatinas, Páscoa, e é o nome que se deriva do termo grego Pascha. Então nós temos agora até a nossa comunidade aqui no Rio Grande do Sul, depois de um tempo, eles acabaram por adotar mesmo o catolicismo, né? Inclusive, em algumas comunidades mais afastadas, eles praticam a quaresma, né? Não ligam o rádio, não escutam música, se recolhem, não comem, praticam o jejum, não comem a carne vermelha durante aqueles 40 dias lá do carnaval até a Páscoa. E aí, dentro desses costumes, há uma série de crendices, assim, né, que são até algumas engraçadas, que a gente lembra aí de questões do pessoal, do povo que fica um pouco mais afastado do interior, que eles acabam comemorando passando a passagem da quaresma dessa maneira. Mas é interessante a abordagem que traz nosso professor Olimar, de que a Páscoa que nos chega hoje, na verdade, é uma mistura, uma salada de fruta de várias coisas, né? de uma passagem que era comemorada pelos judeus, de uma libertação que misturou com a questão da crucificação e a ressurreição do Cristo, que daí misturou com o coelho, com os ovos do outro lado do mundo. Então, uma explicação extremamente necessária para o que nos chega no dia de hoje, nós saibamos, né, de onde se origina tudo. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas é preciso, professor Olimar, que o senhor fale rapidamente sobre o significado da ressurreição do Cristo, sobre a vitória da morte do corpo sobre o espírito. A continuidade da vida.
Nós espíritas não comemoramos a Páscoa, não é? Por quê? Porque nós não acreditamos em ressurreição. Acreditamos em reencarnação. Então não existe essa comemoração, não existe esse tipo de celebração. Entretanto, nós respeitamos isso, não é? E também reverenciamos isto, a questão da vitória da vida. A vida que não se termina, a vida que continua, e mesmo com o descenso do corpo, a sua desorganização, a absorção dos elementos por outros corpos, porque ele se separam, esses elementos que formaram aquele corpo, vão entrar na constituição de outros corpos, e nova vida. E a vida continua, e novos corpos, e reencarnamos, voltamos à vida material. Que bom, graças a Deus, a vida é uma só. Terminamos o nosso programa hoje, professor João Alimar, meu caro Dr. Marcos, para as suas despedidas hoje. Eu encerro com uma frase de Martinho Lutero. Muitos bens não nos consolam tanto quanto um coração alegre. Um bom domingo a todos. Professor. A ressurreição de Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e vai nos anunciar, sem sombra de dúvidas, a imortalidade e a sobrevivência do espírito na dimensão, em outra vida, em outra existência. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. Senhoras e senhores, estamos encerrando o nosso programa nesse domingo. Estaremos de volta no próximo, para o nosso prazer e a nossa alegria. Um bom dia a todos. Comunicando espiritualidade.